Bom dia a todas. Agradeço a participação de vocês. E hoje nós vamos começar a falar, aliás, nós vamos começar e vamos terminar. Eu espero que a gente termine hoje essa discussão sobre a oficina de Zine, porque ela vai ser a nossa atividade, né, do semestre. Então, antes da gente começar, né, e faz parte da oficina, eu coloquei, assim, para a gente lembrar algumas citações, né, que nos ajudarão nessa construção coletiva. A primeira citação que eu coloquei é do texto de letramento literário, né, do professor Hildo Cosson e da Renata Junqueira, que foi o primeiro texto, né, que a gente trabalhou em aula, né, foi o primeiro texto lido, e esse texto, ele é muito interessante porque ele já mais ou menos pega na nossa mão e diz como que deveriam ser os passos que a gente deveria utilizar numa aula com estratégias de leitura, né? Então, é um bom começo para a gente pensar sobre essa questão do letramento literário, que é uma expressão que está muito na moda, mas a gente vê que ainda não se tem um trabalho tão constante, né? Bom, então eu coloquei, né? Vocês lembram do nosso primeiro texto de apoio? Tivemos várias citações interessantes, né? Sobre letramento literário, temos inclusive algumas dicas, né? Sugestões, né? Dos professores. E aí eu coloco o seguinte, né? Que para eles o letramento literário é bem mais do que uma habilidade pronta e acabada de ler textos literários, pois requer uma atualização permanente do leitor em relação ao universo literário. E aí eu grifei aqui, né? É uma experiência de dar sentido ao mundo por meio de palavras que falam de palavras, transcendendo os limites de tempo e espaço. Eu grifei porque essa questão, né, deles caracterizarem como uma experiência de dar sentido ao mundo, eu acho que ela dialoga muito bem com um dos textos teóricos que a gente viu, que é a do Adorno, quando ele diz que a gente deve refletir, né, sobre a nossa prática, né, pedagógica, né, sobre a questão da própria educação e como ela é trabalhada em sala de aula, né. Então, se a gente não pensa nessa construção de sentido ao longo da nossa prática, né, e como que isso deve funcionar, ela vai perder o significado, ela vai perder o sentido, né, e por isso que ela vai se transformar numa semicultura. A gente nunca vai além daquilo que está sendo trabalhado, né. A gente sempre vai ficar naquela, eu não vou dizer naquela questão do raso, né, que a matriz curricular nos propõe, né. O ideal é fazer sempre o aluno ir além do que está ali, né, posto pelo professor. Só que a gente também tem que pensar nas estratégias e oferecer esses meios, né. Bom, e aí, então, nesse artigo, né, além de apresentar o tema do letramento literário, ele também auxilia o docente, o que seria um passo a passo para trabalhar com a metodologia como oficinas de leitura, né, que é o que a gente está fazendo agora, né. Depois vocês até podem olhar no material do texto, né, no finalzinho ele coloca, assim, bem simplificado mesmo, como que seria esse passo a passo. O professor Hildo Cosson, ele vai ter vários outros textos, vários ensaios que digamos, ajudam a gente a fazer essa construção de oficinas de leitura, né, de estratégias de leitura, e eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, quanto mais a gente lê e se apropriar da leitura e trabalhar ela de um modo reflexivo, né, mais o nosso capital cultural, que é uma expressão do Bourdieu, né, o autor que a gente também, vocês leram, né, vai auxiliar, né, porque esse empoderamento literário, digamos assim, ele é muito importante, gente, para a nossa sobrevivência nesse mundo, inclusive, né? Bom, então a oficina de Zine foi escolhida porque a intenção é lermos, né, refletirmos sobre os textos teóricos e literários e a personagem escolhida, né, que é o personagem principal, né, que é o analfabeto endinheirado ou analfabeto aculturado, né, que são os personagens que oprimem outras figuras, né? Para quem já leu as narrativas que eu coloquei,
já percebeu que nós temos figuras masculinas que têm o hábito de oprimir o outro, né? Bom, então a ideia é a gente refletir, né? E aí, por fim, produzir uma obra literária que dialogue com múltiplos gêneros textuais. E aí eu vou mostrar para vocês, vou tentar, né, mostrar todos os gêneros textuais possíveis, que vai desde poesia até novela, conto, notícias, fotografias, filme, músicas, né? E aí eu coloquei aqui uma perguntinha, né? Vocês lembram do estudioso que afirmava que a educação com reforço da cultura, né, dos bens culturais e diálogo com os bens culturais, para ser completa, deveria ser reflexiva? Bom, e aí eu trouxe, né, essa citação do Adorno, que ele fala: a única possibilidade de sobrevivência que resta à cultura é a autorreflexão sobre a semi-informação em que necessariamente se converteu, né? Então, para a gente refletir sobre essa nossa cultura, né, e sobre a nossa educação, e ele fala em 59, mas a gente pode trazer perfeitamente para o momento que nós estamos vivendo, né? É necessário essa autorreflexão, é necessário promover esse momento de reflexão, né? E aí eu coloquei uma perguntinha: será que conseguiríamos refletir ou reagir, né, diante de tanto bombardeio extrapedagógico da mídia? Porque é isso que ele coloca lá no texto também, né, gente? Não adianta a gente ir para a escola ou para a faculdade, ter acesso à educação e voltar para casa e ser bombardeado pelas várias mídias, né? Se na época do Adorno tinha o cinema, a televisão e o rádio, hoje nós já temos mais outras, né? Que nos bombardeiam todos os dias. Bom, então, partindo desses nossos textos teóricos, né? Eu citei mais o Adorno e o texto do Hildo Cosson e da Renata Junqueira, nós vamos partir para o zine, que na verdade o zine ele vem, né, dessa expressão fanzine, tá? Então, um dos significados, ou uma das explicações para o fanzine, é que ela é uma publicação impressa independente. Quem produz pode expressar suas ideias e pensamentos sem restrições, tá? E aqui tem a explicação da origem, né, onde nasceu. Dizem uns que nasceu nos Estados Unidos nos anos 30, quando os poetas usavam o material para divulgar suas poesias, né? Já outros afirmam que o fanzine, no formato como conhecemos hoje, surgiu no final da década de 70, junto com o movimento punk na Inglaterra, porque era um movimento, assim, de oposição, né, ao contexto, né, social, o sistema que estava sendo vivido naquele momento. Inclusive o punk, né, eles querem se opor a essa questão da moda que começa né, digamos que, a manipular as pessoas e dizer como que elas deveriam se vestir, né, ou agir. Então, os fanzines viraram a imprensa alternativa, né, a solução para uma minoria se manifestar e espalhar por aí uma ideia, um conceito, um estilo de vida que estava longe dessa mídia mainstream, né, que é a mídia hegemônica, que é a mídia que atinge a maioria dos lares, né, então, isso que a gente chama também de mídia hegemônica. E aí eu coloquei algumas dicas, tá, gente, uns itens para a gente pensar antes de começar a construir o zine, tá? Primeiro, o tema. Bom, o ideal é que vocês tenham um tema, tá? Mas como a gente está pensando numa construção, e eu estou batendo na tecla desde o início, né, de que nós temos uma personagem nas três obras, e que essas três personagens, elas dialogam nas suas posturas, né, então, para mim, o tema é essa própria personagem, né? Que eu chamei de analfabeto endinheirado. Então, esse analfabeto endinheirado, ele tem que estar em todas as narrativas que vocês forem construir de alguma forma, tá bom? Então, não esqueçam, o tema, ele vai ser a própria personagem, tá? Que é o analfabeto endinheirado. A proposta, gente, é vocês reescreverem as narrativas, tá? Então, o grupo do Curtiço vai reescrever a história. O grupo, né, da obra São Bernardo vai reescrever a história.
o grupo da obra do conto Artes e Ofícios, do Rubem Fonseca, vai reescrever essa obra. E aí, quando fizer essa reescrita, vocês podem utilizar vários recursos, né, como colagens, né, enfim, se vocês forem fazer, né, de uma forma manuscrita. Aliás, dá para fazer colagem até no Canva, né, que vocês podem trazer vários gêneros, tá? E aí, chamando atenção para esse papel, né, do analfabeto endinheirado, né? E aí, é uma proposta que eu coloco, gente, é mudar esse final pessimista, né? Porque todas as três narrativas, elas têm um final péssimo, né? Um final que a gente não consegue ter um fiozinho de esperança na humanidade, né? Não sei se todos já chegaram a ler até o fim as obras, mas o que dá para a gente perceber é que todas elas vão ter esse final triste, né? Que não, a gente não vê a luz no fim do túnel. Então, vamos tentar pensar em mudar esse final pessimista, vamos tentar reconstruir, inclusive, né, uma forma da gente pensar de uma maneira mais positiva, né, diante dessas narrativas e também do próprio contexto que oprime, né. Aí, um terceiro ponto é vocês identificarem e prever o público-alvo, né, para o Zine, tá? Então, tentar identificar, imaginar como que é esse público-alvo para o Zine de vocês. E aí, gente, assim, é uma ideia, assim, um tanto quanto ambiciosa, tá? Porque a ideia é que vocês também, depois, publicizem, tá? Divulguem, tornem palatável esse texto, ou como é que eu posso dizer, torne esse texto também acessível para as outras pessoas, né? Para que elas vejam que existe esse personagem que oprime os outros, né? E que ao mesmo tempo que ele oprime, ele quer ser um parasita, né? Ele quer ser um parasita do sistema, ele quer ser um parasita do outro que ele inveja porque o outro tem título, ele quer ser um parasita da própria mulher, né? Então a gente vai ter vários tipos. Ah, ele é rico, ele tem muito dinheiro, mas mesmo assim ele não vai deixar de ser um parasita, né? E aí, quarto ponto, né? Quarto item é escolher um formato para o seu zine, a partir de colagens, fotografias, tá? Pensei, eu sugiro o Canva ou outro aplicativo. Se vocês tiverem com alguma dificuldade tecnológica, depois eu vou mostrar um exemplo, acho que 2 exemplos para vocês, que foi totalmente manuscrito, vocês podem fazer isso, né? E aí colar, e aí tirar a foto e enviar, né? Aí eu coloquei, por último, né, se possível, distribua o seu trabalho. Existem editoras virtuais e distribuição caseira também é uma opção. Além disso, sua produção pode servir de inspiração para quando você usar recursos criativos em aula, tá? Então, tipo, vocês vão estar com o zine pronto, né? Vocês vão ter o zine pronto e a boneca, né, que a gente fala, para mostrar para os alunos. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor o que seria a boneca, mas quem já fez a oficina de zine com as minhas alunas, que era a oficina de zine sobre o quarto de despejo da Carolina de Jesus, né, lembra que as meninas até mostraram como é que podia ser feito, elas mostraram, né, uma folha de papel A4 e como que poderia ser dividido, né, mas como nós estamos vivendo num contexto em que não vai ser possível a gente manusear, né, esse material, então talvez o mais adequado seja ou fazer no computador, né, no Canva ou outro aplicativo, ou tirar foto, né, de trechos que vocês fizerem no caderno, numa folha normal, tá? E aí, gente, eu queria agora que a gente fosse para aquele momento das frases de efeito, ou as frases de impacto retiradas dos textos de apoio e das obras literárias também, tá? Então, a gente já começou a fazer isso, né? Nós já começamos a montar essa atividade, e essa atividade, gente, vai ser muito importante, tá? A gente retirar essas frases de efeito e essas frases que impactam, tá? Até não sei se vocês viram, eu coloquei lá, né? Impactada. Agora eu vi que o Israel entrou ali, não foi contemplado, né, Israel, com esse título do nosso mural,
mas depois eu penso uma também para ti. Então, se vocês não quiserem compartilhar as citações que vocês já pesquisaram, né, cria seu próprio mural de citações ou faça um mural do grupo, tá? Porque essa é a primeira atividade que vai ajudar vocês, como eu falei, vai ser o pontapé inicial, tá? Para vocês construírem o zine de vocês. Porque eu coloquei, por que elas são importantes, né? Porque vai ser a partir delas que vocês vão criar memes, cards, cartazes, né? Ou ilustrações ou caricaturas, né? Dos estudiosos, dos personagens, ou até mesmo dos escritores, né? Podem até colocar uma mini biografia dos escritores dentro do zine. Quando eu fiz junto com as meninas sobre a Carolina de Jesus, eu fiz uma mini biografia dela também. Deixa eu até ver que eu acho que agora é o momento. Isso aqui. Gente, antes de eu ir para as citações de vocês, eu queria mostrar esse material. Tem muito mais, tá? Mas eu só coloquei esses dois. E hoje em dia eu transformei ele em artigo. Ele vai ser publicado até na nossa revista, na revista Eixo. Esse artigo em que eu coletei os memes dos alunos produzidos na nossa disciplina no ensino médio, tá? Isso em 2018. E foi muito legal porque os alunos trouxeram as citações dos textos, né? E aí fizeram colagens com memes que eram muito famosos na época, né? E vamos combinar que esse da Nazaré, acho que até hoje ainda é bem chamativo, né? Ainda é contemporâneo, né? E aí, na época, a gente estava lendo mais a Clarice Lispector, né? Então, as citações, as maiores, assim, a maior quantidade de citações foram de obras da Clarice. E também, se eu não me engano, naquela época eles leram Machado de Assis, né? Então tinham também memes do Machado de Assis e do Luiz Fernando Veríssimo, tá? Então aqui elas tiraram uma citação, né? E colocaram essa foto, né? Progressiva, bem desesperadora desse bebê com uma cara de desesperado, né? Aí viver uma espécie de loucura que a morte faz. E aqui esse trecho está muito interessante, né, gente? O rolo roliço de carne, carne redonda e muda, esperando outra carne roliça e muda, né? E aí a gente vê a, a Nazaré Tedesco, né, pensando sobre essa citação, né? Enfim, bem interessante, né, o diálogo com os textos. E, gente, eu vou para o mural agora, eu vou expor vocês aqui no mural, até porque eu também me expus. E deixa eu só compartilhar agora essa guia, depois eu volto lá. Espero que vocês estejam vendo, mas é só para mostrar. Inclusive, eu já me apropriei das citações de algumas de vocês. A Lois colocou ontem ou anteontem, não lembro. A Ellen também. A Ellen colocou ontem. A Sabrina também já colocou algumas citações. A Lois se empolgou. Aí eu abri mais uma aqui, gente. A Lois se empolgou, gente. Ela adorou fazer isso. Acho que a Sabrina também inseriu várias citações. E, assim, as citações estão perfeitas. Eu acho que elas provocam muito impacto, viu? E eu acho que tem algumas aqui que podem ser, inclusive, o pontapé inicial, né, dos textos de vocês. Eu vou... Aqui, nesse momento, eu até tirei algumas. Essa aqui, cadê? Do São Bernardo, né? Não gosto de mulheres sabidas, né? Então, que o personagem Paulo Honório fala, né, em relação às mulheres. E aí outra, mulher é um bicho difícil de governar, né? E outra, essa aqui é fantástica, mulheres quase nunca se defendem, né? Eu peguei essas três relacionadas à mulher, estou mencionando aqui as que a Lois escolheu, porque, assim, para ela foi muito impactante, né? A Lois leu e achou impactante, né? E lembrando aqui, o Paulo Honório, ele é uma figura que objetifica a mulher, né? Ele escolhe a mulher, a Madalena, no caso, para casar, porque ele quer parasitar intelectualmente, né? Dela, né? Porque ela é uma professora, né? Ela é uma pessoa
com um nível cultural, intelectual que ele não tem, e ele fala, né, que ele não tem, tanto que ele começa, né, o texto falando das dificuldades dele para escrever o texto, né, o interesse dele em relação às mulheres é ou de uso, ela é um objeto, né, então ele vai trazer isso ao longo do texto, sim, esse objeto, mas essa mulher intelectual e que ele quer parasitar, né, a partir dessa inteligência, desse capital cultural, né, esse capital intelectual que a mulher, a esposa dele, tem. Isso porque, se eu não me engano, ninguém do grupo colocou, mas aí eu coloquei, quando o João Romão começa a sofrer uma transformação, ele começa a mudar, a trocar roupa, porque ele está invejando o vizinho, que é outro português, né, que tem prestígio social que ele não tem. Então, o João Romão está ficando cada vez mais rico, né, mas ele tem o hábito de se vestir de qualquer jeito, de chinelo, né, de camisa aberta, né, então ele quer fazer uma transformação física, mas ele também quer esse outro capital que ele não tem, então ele quer parasitar no vizinho, na família do vizinho e na filha, né, do vizinho, que é o Miranda, porque é uma família que tem título de nobreza, né, o Miranda, ele consegue um título de barão, né, então ele quer parasitar a partir dessas duas, dessas figuras, né, que têm títulos ou capital cultural que eles não têm, tá? Bom, vocês têm alguma pergunta? Vocês querem comentar alguma coisa? Ó, eu nem vi que tinha entrado mais gente. Ah, não tem problema, Manu. Se você quiser, a gente pode até. Isso, Ellen. É verdade, né? Todas são inferiorizadas, né? Vocês podem perceber que todas as narrativas, elas são tratadas de uma maneira muito cruel, tá? Inclusive, já fiz outros trabalhos, por exemplo, a partir da obra São Bernardo, em que a gente pode aplicar quase todos as prerrogativas da Lei Maria da Penha a partir da relação do Paulo Honório com a Madalena, né? O abuso psicológico, moral, patrimonial que ela sofre ali, né, gente, é muito pesado e as pessoas não param para perceber, né, que esse tipo de coisa ocorre ali. E o João Romão, como vocês vão perceber ao longo da narrativa, dá para fazer também uma análise à luz da Lei Maria da Penha, na relação dele com a Bertoleza, né? Porque ele também abusa, principalmente do abuso patrimonial, né? Que depois vai se transformar em abuso psicológico, tá? É o seguinte, gente, nós vamos ter um momento de roda de leitura, não é bem roda de leitura, mas vai ser um momento de trocas, tá? Eu vou voltar lá depois para o nosso mural, e aí quem não trouxe as citações, não colocou lá, não deu tempo, pode procurar as que tiver em mãos aí das obras e a gente pode discutir agora, tá? É, então, a ideia do mural foi porque a gente já podia, né, ter antecipado e ajudar bastante na hora da gente pensar nessa troca. Então, por exemplo, se vocês forem aplicar a oficina no momento na sala de aula, esse momento de roda de leitura e trocas é bem importante. Por quê? Porque os alunos, né, eles já vão ter lido previamente o texto e eles já vão ter escolhido, né, os trechos das obras, né, que eles acharem que vai causar mais impacto, tá? Então, como eu falei, sublinhar previamente os trechos, ler os que parecem mais impactantes ou de efeito, né? Compartilhar com os colegas. E aí, gente, a sugestão que eu dou, por isso que a ideia do Jamboard é legal, porque a gente já coloca o autor, pode colocar o ano de publicação lá, insere a página, né? Então a gente já retira os elementos, né, de referência do texto, porque eles são muito importantes para saberem que não é nosso, não é nossa citação, é daquele outro autor, tá? Para a gente não incorrer no plágio, né? Então essa ideia da gente anotar direitinho para mostrar, não é nosso, é desse autor aqui, é ele que tá escrevendo isso, né? Então, isso é muito importante. Então, por isso que eu friso isso, tá, gente? Anotem a página, edição,
o autor direitinho. De repente, coloquem como uma tarefa do grupo, né, alguém para fazer todas essas seleções, tá? Bom, gente, então, a primeira parte que eu digo que é muito importante é retirar essas citações, porque elas vão ajudar vocês a criarem a história, né? Mas, além delas, a gente pode reforçar, né, a própria narrativa e, por exemplo, problematizar essa questão do analfabeto endinheirado explorando o outro a partir de reportagens, né, notícias, tá? E vários outros gêneros textuais que vocês julgarem, né, importantes, tá? Então, antes de eu mostrar a minha boneca que eu fiz, tá? Que eu fiz uma boneca de zine, eu acho que seria bem legal a gente trazer as citações. Então, se alguém quiser, e até, tipo, não quer falar, mas quiser escrever aí no chat, né, a gente pode ler. Porque eu vou voltar lá para o nosso mural, e aí eu vou ler algumas dessas citações, tá? Para a gente pensar o quanto elas podem ter um impacto ou não. Bom, aí eu coloquei umas aqui. Gente, vocês podem me interromper. E, gente, eu vou ler algumas, e se vocês quiserem, assim, eu não estou vendo vocês, então, peraí que eu vou pesquisar, já vou colocar uma citação aqui no chat, pode colocar também. Se vocês puderem fazer isso, vai ser bem legal, porque, por exemplo, eu já posso sugerir como vocês podem começar a obra de vocês, tá? Então, não tem problema vocês saírem correndo, eu não estou vendo, né? E ir lá grifar os trechos ou pegar o que vocês já fizeram também, para a gente discutir agora, tá? Então, eu vou começar por esse aqui do Curtiço, que foi o primeiro que eu coloquei. Eu até coloquei um do Adorno, mas ele já está nos slides, né? Falando sobre essa realidade extrapedagógica. Às vezes também não tem relação nenhuma com toda a narrativa, né? Mas o conceito de semicultura do Adorno, eu acho que ele dialoga muito bem com todas as narrativas, porque nós não vamos ter personagens, né? Ou a gente não pode pensar numa educação completa se ela não for reflexiva. Bom, então vou ler. Depois eu quero que vocês ou leiam, gente, ou escrevam, tá? Desde que o vizinho surgiu com o baronato, o vendeiro transformava-se por dentro e por fora a causar pasmo. Mandou fazer boas roupas e aos domingos refestelava-se de casaco branco e de meias, assentado de fronte da venda a ler jornais. Já não era o mesmo lambuzão, tá? Então percebam que eu coloquei as referências aqui, o autor, a obra, tá? A página. Eu me identifiquei porque fui eu que tirei a citação, né? Para a gente não se apropriar da citação do colega, né? Aí a Lois colocou uma citação que foi retirada da fala do Paulo Honório, né? Lembrando que o Paulo Honório era o fazendeiro, coronel, né? Endinheirado, que enriqueceu, inclusive, roubando um pedacinho de terra. Não dá para dizer, né, gente? Mas ele roubou um pedacinho de terra das vizinhas, que eram mulheres frágeis. Ele fazia, digamos, ele humilhou, né, o professor, acho que era Padilha, não vou me lembrar, depois se vocês puderem lembrar, o professor Padilha, que era dono de terras, né, ele era herdeiro, na verdade, e não soube cuidar muito bem da terra, foi fazendo dívidas, e aí, então, foi muito fácil para ele, porque ele serviu, inclusive, de agiota, né, então, assim, o Paulo Honório, ele foi enriquecendo, explorando os outros, ele agiu como banqueiro, né, que a gente chama de usurário, ele foi pegando um pouquinho de terra de uma pessoa frágil ali, né, então ele ia enriquecendo cada vez mais, né, de forma extremamente cruel, e não esquecendo, né, gente, que o João Romão, a mesma coisa, né, tanto que o final ele vai ser extremamente assim para mim é horrível, é cruel, o máximo da crueldade é o final da Bertoleza, que foi muito explorada, né? E aí a Lois coloca: o comunismo é a miséria, a desorganização da sociedade, a fome.
Aliás, gente, olha que citação bem interessante, né? Que é o fantasma do comunismo que vem nos ameaçando, né? Desde a década de 30, quando a obra foi escrita. Nesse momento, a gente vivia sob a ditadura do Getúlio, né? O próprio Graciliano foi preso, né? No governo de Getúlio. E ele era filiado ao Partido Comunista, né? O Graciliano Ramos, né? Então, gente, esse fantasma desse comunismo que nunca existiu no Brasil já sempre é mencionado, né, por esse novo burguês que começa a surgir, né, e aí no caso é o Graciliano Ramos. Ele não é bem burguês completo porque ele ainda trabalha, né, gente? Ele explora, mas ele trabalha. E aqui nós vamos ter alguns trechos, eu vou citar o trecho que a Ellen trouxe, que é um trecho teórico, tá? Não basta notar que as relações de comunicação são de modo inseparável, sempre. Relações de poder que dependem na forma e no conteúdo do poder material ou simbólico acumulado pelos agentes envolvidos nessas relações. Acho que eu li até meio errado aqui. Mas essa citação é bem legal porque ela fala das relações de poder e sempre que uma coisa ela depende da outra, né? Eu vou trazer mais uma da Sabrina. Essa aqui. Aliás, vou citar duas, né? Porque uma ela fala da escola. Escola. Que me importava que os outros soubessem ler ou fossem analfabetos? Esses homens de governo têm um parafuso frouxo. Metam pessoal letrado na planha da mamona, hão de ver a colheita. Gente, a ideia, né, do Paulo Honório, né? Ele não se importava se os filhos, né, das pessoas que trabalhavam para ele, né, iam ter acesso à educação ou não, né? Para ele o que importava é que trabalhassem. E eu acho que esse daqui é ótimo também. Se o casal for bom, os filhos saem bons. Se for ruim, os filhos não prestam. A vontade dos pais não tira nem põe. Conheço o meu manual de zootecnia. Gente, essa citação, ela é perfeita, tá? Essa citação, gente, ela chega a dar um arrepio na gente. Vocês percebem que para ele o manual de zootecnia, que é a forma como se lida com os animais, para ele é a melhor forma de lidar com os filhos, ou como seria, né, a criação dos filhos. Gente, pensa em quanto isso é profundo e cruel ao mesmo tempo, tá? E o quão isso é atual, né, nesse momento que a gente está vivendo. Gente, eu vou trazer mais uma, porque essa daqui é perfeita também. E os pretos não sabiam que eram pretos, e os brancos não sabiam que eram brancos. Gente, essa citação também é uma outra citação de impacto, né? Vai muito ao encontro do nosso último texto, né? Que sugiro que vocês leiam, que é o do Quijano. Eu não trouxe nenhuma citação dele para minha boneca do meu zine, mas eu espero que vocês tragam, porque quando ele, como homem branco, diz que os pretos não sabiam que eram pretos, né? É muito importante a gente pensar essa noção de ancestralidade e a noção de como, né, o negro vai sendo construído ao longo da nossa história, tá? E isso, gente, é uma coisa tão relevante que, por exemplo, nós estamos vivendo um momento de Big Brother, né? Desculpa trazer isso, mas eu, por exemplo, não assisto, mas eu praticamente assisto, porque é só entrar em qualquer rede social que tá lá as polêmicas, né? Estão lá as polêmicas. E o que mais está se falando são os grupos negros que estão lá, ou, né, ou as figuras negras que estão nesse programa, que não estão refletindo sobre sua própria condição de negro e estão agindo como figuras dominadoras, né? Então, assim, é legal vocês observarem que nós vamos ter no Curtiço a Bertoleza, que no nosso primeiro dia de aula a gente leu uma citação, né, da obra, em que ela diz que preferia se relacionar com o português do que com o outro negro, tá? Então, quer dizer, ela quer se limpar da própria raça. Óbvio que a gente está falando aqui de um higienismo que é fabricado, né? Não e aí a gente não pode corroborar essa ideia de que o negro tem preconceito contra o negro, gente, porque percebam que isso é uma construção social, né? Aqui as citações, a Manu trouxe. A inveja que o Miranda sentia do João Romão.
Tinha inveja do outro, daquele outro português que fizera fortuna sem precisar roer nenhum chifre. Daquele outro que, para ser mais rico 3 vezes do que ele, não teve de casar com a filha do patrão ou com a bastarda de algum fazendeiro freguês da casa. Perfeita essa citação, Manu. Notem aqui que o João Romão tem inveja do Miranda e o Miranda tem inveja do João Romão, né? E aí o Miranda, por que, que ele tem inveja do João Romão? Porque ele acha que o outro, para ficar rico, não precisou casar com alguém que ele não gostava, né? E o João Romão, de certa maneira, ele era livre nesse sentido, porque ele era amigado com a Bertoleza, né? Ele não tinha obrigação nenhuma, né, com ela. E vamos partir. Bom, se vocês quiserem comentar também, é bem interessante, porque pode até colocar na boneca de quem é do grupo do Curtiço, né? Essa citação, porque notem, gente, que é um querendo parasitar o outro, o Miranda parasitou na mulher, né? Ela já vinha de uma família com títulos. E o João Romão quer parasitar na família do Miranda, mas antes ele já parasitava a partir do esforço, né, da força de trabalho, do suor, da Bertoleza, né, e de todo aquele povo que morava no Cortiço. Não sei se vocês conseguiram perceber isso, mas a forma como ele trata, né, as pessoas e como são aquelas moradias, as condições, né, que as pessoas vivem naquele espaço. E não esquecendo que o João Romão, né, ele é tão cruel, né? Ele é tão maquiavélico que ele rouba, né? Uma vizinha. Ele se aproveita do momento trágico, né? No cortiço e ele rouba, né? Eu vou colocar aqui sobre o botelho. E para individualizar o objeto do seu ódio, voltava-se contra o Brasil, essa terra que, na sua opinião, só tinha uma serventia, e enriquecer os portugueses e que, no entanto, o deixara a ele na penúria. Isso, Botelho, página 14. Nossa, citação perfeita, gente. A citação perfeita é o que a gente tem que entender como que é a nossa construção social, né? Aquele momento o português, ele era o nosso colonizador. Como que hoje em dia nós agimos em relação enfim, as outras figuras que nos colonizam, né? Nós não somos colonizados até hoje. O brasileiro não tem um apreço pelos Estados Unidos, não quer imitar os americanos em tudo, né? Então, é muito legal a gente observar que o brasileiro sempre teve essa mentalidade colonizada, né? Ele está reclamando ali que ele estava pobre, enquanto o Brasil estava enriquecendo Portugal, né? E aí, mais uma citação: confio nos meus dentes e esses mesmo me mordem a língua. Ótima citação, fantástica. Gente, olha só, vocês trouxeram muitas citações interessantes e a gente, né, quando vai construir a narrativa, né, é verdade, Natália, é fantástico, né? Realmente é uma metáfora do que é o nosso país até hoje, né? Essas frases de efeito, elas são perfeitas para a gente colocar na narrativa, tá? Na construção da nossa narrativa. Porque eu quero que o outro, o meu leitor, também veja e fique, né, impactado. Só que eu quero também que vocês construam um texto que seja mais acessível. Gente, já vou falar de novo. Felipe Neto não falou que Machado não era, que era chato, né? Ah, o Felipe Neto falou isso e ele nem é professor. Então, pera lá, nós vamos trabalhar escritores clássicos da nossa literatura, né? E nós vamos fazer de uma maneira reflexiva e muito mais acessível também. E a gente pode pensar que isso aqui não é para o aluno do ensino médio. A gente vai trazer esses autores para os nossos alunos lá no ensino fundamental, talvez, né? Porque aí também a gente pode pensar numa forma de trazer o autor, tomando certo cuidado, né, gente? Porque o Curtiço não é uma leitura para crianças, tá? Vai se apropriar, né, desses textos, mas nós vamos colocar a devida autoria. Legal, Natália.
E tu viu que não é uma leitura tão tranquila, né? Ela tem uns trechinhos mais pesados, né? Bom, então voltando aqui, gente, agora eu vou mostrar para vocês, tá? Eu criei esse aqui é o meu boneco, a minha boneca de zine, tá? Aí eu trouxe duas citações, uma que a Lois colocou, outra que a Ellen também colocou lá no Jamboard. Então, quer dizer, eu coloquei, aproveitei as que vocês mencionaram, tá? E eu resolvi fazer, então, o zine. Eu não coloquei título ainda, tá, gente? Mas eu posso fazer isso. Lembrando que isso aqui ainda é o boneco, tá? Ele é digamos, o pontapé inicial para a produção. Ele não é a produção, tá? Bom, então, como eu disse, pode montar aos poucos, construir o boneco a partir das fãs frases, né? Então, aquelas citações que a gente mencionou lá, elas fazem parte das fãs frases, só que elas têm um autor, né? Mas vocês também podem criar as fãs frases de vocês, tá? E aí vocês podem colocar a autoria, tá? Então eu criei e posso colocar meu nome, tá bom? Então eu trouxe essas duas citações. Então, a primeira parte, é o pontapé inicial do meu boneco. Não significa que vai ser esse, né? O meu trabalho final, né? Mas essas duas citações, elas me ajudaram a construir o texto. Então diz assim: não gosto de mulheres sabidas. E aí a seguinte, que já é teórica. Não basta notar que as relações de comunicação são de modo inseparável sempre relações de poder que dependem na forma e no conteúdo do poder material ou simbólico acumulado pelos agentes envolvidos nessas relações, tá? Então, essa é a primeira parte, tá? Essas são as citações que a gente vai ver se tem relação com a segunda parte. Então, aqui nós já temos os personagens, nós já temos o Paulo Honório, inclusive com uma cara bem. Essa foto tá interessante porque ele tá com um ar de soberba, né? De superioridade. E aí ele diz: Você ousa me enfrentar, professorinha? Não gosto de mulheres sabidas. Vocês perceberam que eu trouxe o trecho que eu comecei, mas eu trouxe o trecho que a Lois colocou, tá? E aí, claro, eu deveria ter colocado entre aspas, tá, gente? Porque não é minha. Enfim, na correria eu me esqueci, mas a gente não pode esquecer disso. Aí ela respondendo: É óbvio, coronelzinho, analfabeto aculturado. O poder do seu dinheiro não vai me corromper nunca, tá? E aqui eu coloquei uma Madalena afrontosa, tá, gente? A minha Madalena é audaciosa e ela não vai ficar quieta para as violências desse marido, tá? E aí eu pulo para a terceira parte. Eu trouxe uma notícia, tá? Madalena está precisando de alguns conselhos sobre relacionamento abusivo. E aí é justamente uma reportagem que fala: será que você está em um relacionamento abusivo? Saiba quais atitudes do parceiro são sinais de alerta, tá? Então, notem, gente, que o meu boneco já tem 3 partes, tá? E vou citar para vocês todos os gêneros textuais que eu mencionei, que eu trouxe, tá? Temos uma citação literária, temos uma citação teórica, temos um gênero textual fotografia e, por último, um gênero textual reportagem, tá? Então, notem que vocês podem fazer a obra de vocês com colagens que não são só recortes que eu posso recortar com a tesoura, mas com diálogo com vários gêneros textuais, tá? E aí, gente, nós vamos agora aqui para esse momento que está lá no nosso material da aula, né, que eu fiz para vocês do letramento. Ele já está exposto na nossa página da disciplina, tá? Então, eu coloquei aqui várias sugestões, gente, para vocês, que vocês podem colocar, né, e colar no material de vocês, na obra que vocês pensaram, tá? Tá, a Lois trouxe, mencionou mais uma outra citação. Tem outra também que fala que o governador se contentaria se a escola produzisse alguns indivíduos capazes de tirar o título de eleitor. Essa é ótima, né, gente? Aí faz lembrar, inclusive, do contexto em que o voto, que não era para a maioria da população, era para o cabresto, né? Voto de cabresto.
Gente, assim, nas minhas pesquisas, né, eu encontrei que acho que ela tem muita relação com essa elite brasileira, tá? Mas nesse blog aqui, Músicas que Falam de Luta, da Sabrina Fernandes, do Tese 11, ela vai, enfim, enumerar várias músicas que vocês podem colocar, ou trechos, tá? Vou colocar o link também, porque daí pode ser, inclusive, um zine interativo, as pessoas podem clicar, né, nesses links. Então, voltando aqui, gente, eu coloquei a música, tá? Vocês não são obrigados a colocar músicas. Mas é uma sugestão, porque geralmente nós temos muitas músicas de impacto, tá? A Legião Urbana tem várias músicas interessantes, tá? O Gonzaguinha, tá? Baiana System, enfim, várias bandas atuais, inclusive, falando sobre o momento, que falam sobre essa nossa relação de dependência, nosso pensamento colonizado, né? Então, nós vamos ter vários exemplos. Aí, gente, eu fui fazendo umas colagens, tá? Eu trouxe, por exemplo, essa polêmica aqui, que eu achei, gente, fantástica, eu acho que vai casar com algumas das nossas narrativas, que é cidadão não, engenheiro civil formado, tá? Que é como a nossa classe média, né, se vê. Ela não se vê como cidadão, ela se vê como um título, tá? Então, achei muito interessante trazer essa questão. Aqui embaixo eu coloquei uma notícia, né? Aliás, não é uma notícia, é um artigo de opinião falando sobre a nossa burguesia e a cafonice antinacional. Esse texto é perfeito, né? Ele vai falar justamente como a nossa elite, né? Ela é cafona porque ela quer sempre se apropriar do que é do outro, né? Ela tem vergonha da sua própria cultura e esquece que a nossa cultura é muito mais rica, muito mais empoderadora, né, do que a cultura do outro, né? Então, o que eles fazem? Eles persistem nessa aniquilação do outro. Eles querem acabar né, com a cultura do indígena, eles querem acabar com a cultura dos negros, né? Então, tipo, as próprias manifestações religiosas, né? Então, querem catequizar o indígena de novo, gente. Nós já passamos por isso em vários outros momentos, né? Então, é muito grave. No texto do Quijano, ele vai falar sobre isso, e eu vou trazer um pouco, vou mencionar sobre essa questão dessa ideia de impor à força a cultura do outro, né? Então, o homem branco, desde que pisou aqui, nessas terras, quis impor à força a sua cultura. E aí eu trouxe essa poesia, gente, se alguns de vocês quiserem trazer, colocar, do Drummond, ela é muito maravilhosa, tá? Porque ela vai falar do espírito de colonização do homem, né? E que o homem nunca vai ficar satisfeito em colonizar, seja enfim, o que for, né? Então, tipo, o homem pode ir além, pode conquistar o que for, mas ele nunca vai fazer o principal, que é olhar para dentro de si, né? E trabalhar com essa questão que seria a alegria de conviver, né? Que é a alegria de aceitar o outro como ele é, né? Então vamos humanizar o homem, colonizar o seu próprio coração, né? Civilizar o homem no sentido de se humanizar. E aqui eu coloquei uma citação, gente, de uma tirinha fantástica, tá? Que o nome é Tirinhas de ódio viralizam com rotina de patrões e empregadas domésticas, que tem a ver com essa realidade da pandemia, em que foi muito triste saber que as primeiras pessoas que morreram no país, né, ou a primeira pessoa que morreu, e isso é muito simbólico, foi uma empregada doméstica, né, negra, que pegou da sua patroa, né, que veio de fora, veio do estrangeiro trazer o vírus, tá? E aqui, gente, eu coloquei um trecho de uma pesquisa dessa professora, Daniela Pereira, Reichak Pereira. Inclusive, ela coloca uma dica bem legal, como trabalhar os materiais, os procedimentos, os objetivos da atividade, tá? Então, ela descreve toda a atividade, então eu coloquei como dica. E aí, no final, eu coloquei os referenciais, e aí eu vou voltar lá, gente, para um material que vocês já conhecem, eu acho,
que são das nossas alunas, que elas fizeram com colagens, tá? Deixa eu só ver se tem como aumentar. Vocês estão conseguindo enxergar? Que parece que dá para aumentar. Então, notem, gente, que ela fez um papel A4 com colagens, tá? E aí, então, ela foi fazendo as partes, foi apresentando primeiro a autora, Carolina de Jesus, né? Depois, fez a relação da obra com a pandemia, que era esse o nosso objetivo, era o nosso tema, tá? E aí, ela criou a personagem contando a própria história e fazendo a relação com a pandemia, tá? Fazendo perguntas, né, testando o leitor, qual a relação entre a obra e a pandemia, né? Então, ela vai explicar sobre a crise sanitária, lembrando aqui que ela vai ilustrar, né? Então, o gênero textual que ela usa é muito a ilustração, tá? Então, notem todo o passo a passo dela e o final, né? Que tem que ter essa ideia de conscientização. Vou compartilhar aqui com vocês que a da Giovana também foi feita com colagem. Vocês podem fazer assim. E aí, gente, eu vou aumentar, porque essa aqui tá pequena. Não tá na ordem, tá, gente? Desculpa, porque na hora de eu colar, fazer aquela colagem do PDF das fotos, eu não fiz na ordem, tá? Deixa eu só colocar aqui. Acho que esse aqui é o primeiro. Gente, ela criou um título, ficou muito criativo, tá? Ela colocou um título fazendo um diálogo com a citação de uma música, tá? Olha que fantástico que ela fez. E ela fez tudo com colagem, né? Então, isso aqui são todas as colagens que ela fez, né? Quando ela colocou, e tirou uma foto e mandou, tá? Foi muito delicado. Então, ela colocou a autora, né? Ao título de novo. Gente, então aqui ela começa falando do autora, né? Reforçando, né? A figura da Carolina de Jesus, né? Que foi uma mulher oprimida. E aqui, gente, olha que interessante, na biografia, ela traz a biografia, e dentro da própria biografia, ela traz uma citação da própria Carolina de Jesus. E aqui, então, eu acho que é o ponto alto quando ela fala uma obra de protesto, porque a ideia de zine é justamente a gente falar da literatura como uma forma de denúncia, né, como uma forma de reflexão. Então, uma aula que não promove isso, não faz a gente ir além daquele mero conteúdo, né, gente, ela vai recair no que o Adorno fala que é a semicultura. A gente nunca vai ir além do que é colocado em aula, tá? Então, ela está explicando isso sobre o livro. Então, aqui ela já começa a narrar, né? Notem, traz uma citação da obra. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. Isso é uma citação da própria narrativa. E aí, aqui já temos comentários da aluna, né? É o que ela pensa. E aí, então, é que ela vai comentar, vai reforçar. O vírus não vê raça ou classe social, mas o Estado vê. Quem ele prioriza para salvar? Então, ela vai trazendo questões. Né? Isso aqui é um trecho de uma reportagem. Trazendo a Carolina para os dias atuais, não é preciso muito para ver que há milhares de Carolinas por aí. No contexto de pandemia, alguns argumentam que o Covid-19 não escolhe vítimas. E isso é fato, mas o governo escolhe quem vai ser negligenciado. Dica: não é a elite brasileira. Então, ela vai falar sobre questão sanitária também, tá? Sobre a questão da falta de água, né? Enfim, lendo a obra, vocês podem perceber isso. E aí ela faz um diálogo final com a Constituição de 1988, né? Então, percebam, gente, que ela traz vários gêneros e ela trabalha com a colagem, tá? Então, não vou mostrar a minha, mas depois eu posso colocar lá na nossa página, porque eu acho que é legal vocês terem vários modelos, né? E observarem que, às vezes, a gente, de uma boneca, né, de um estímulo inicial das citações que vocês utilizarem, tá? Nós vamos ter subsídios para fazer a narrativa inteira,
tá? Toda a obra. E lembrando, gente, é um trabalho coletivo. Esses dois exemplos que eu mostrei para vocês, eles não foram coletivos, tá? Mas eu acho que é legal a gente fazer o trabalho coletivo, porque aí vocês podem dialogar entre vocês. E queria também dizer que nós vamos ter um momento de orientação, tá? Nosso próximo encontro vai ser só orientação. E aí eu vou colocar lá para a gente discutir. Eu acho que já podem iniciar, porque a gente já terminou todas as leituras teóricas, eu espero, né? Aliás, deem uma olhadinha e tentem sempre trazer um pouco, assim, para a discussão, esses textos teóricos, tá? Porque, por exemplo, vocês mesmos trouxeram hoje várias partes em que nós vemos a questão da colonização do brasileiro, né, do nosso país. Então, poxa, será que não dialoga com algum trecho do Quijano, né, que eu coloquei lá para vocês? Acho que agora até deu certo, né? Que eu resolvi mandar para o e-mail de vocês. Os nossos próximos dois encontros vão ser 24 e 3 de março, tá? Esses 2 dias eu vou colocar como orientação, e aí vocês podem marcar comigo, e aí a partir do dia 10 a gente vai fazer as apresentações. Aí eu peço desculpas porque não deu tempo de eu trazer as citações, tá, da obra Artes e Ofícios do Rubem Fonseca, mas ela casa perfeitamente com as duas primeiras obras que foram mencionadas aqui, e a Ellen trouxe a citação da Clarice, que é a obra que é o contraponto de tudo, que é o momento que a personagem ela dá de cara com a miséria, a personagem burguesa dá de cara com a miséria, então ela é obrigada a refletir, né? Ellen perguntou que dia que é a entrega do Zine. Na verdade, eu acho que é tudo junto, né? Que vocês vão apresentar também. Ó, eu coloquei as apresentações a partir de 3 de março, né? Mas não vai ter. Eu acho que a gente pode fazer 10 e 17 as apresentações, tá? Ao invés de 3, porque eu quero ver se vocês aproveitem esses dias para produzir, né? E aí a gente fica 10 e 17 para apresentar. E no dia 17, gente, eu vou entregar para vocês uma autoavaliação, tá bom? Então, ok, a gente agradeço vocês, ó, eu faço meu carnaval, vocês também. Tentem fazer o carnaval de vocês, é muito legal.